Youtubers, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar mais um episódio sobre o iceberg cultural. E hoje iremos falar sobre emprego, mas não corre, não foge. Por quê? Porque como a gente já sabe, como eu estou mostrando aqui o gráfico para vocês, eu fiz uma pergunta lá na comunidade e vocês responderam pedindo um tutorial e depois exemplos no final. Então vou seguir esse modelo. E emprego não é uma coisa tão ruim se você tiver uma mentalidade de world builder. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre esse iceberg cultural que é o emprego. É um tanto diferente se a gente for imaginar que, puxa, vou fazer uma história sobre trabalho, ou eu vou colocar emprego na minha fantasia, no meu sci-fi. Mas espere, meu querido Padawan, que a gente vai conversar um pouquinho que, na verdade, colocar emprego no seu mundo pode ser muito mais interessante do que você pode imaginar. Tanto que se a gente coloca como, por exemplo, em várias animações da Disney, que a gente tem, por exemplo, reis e cavaleiros, não deixa de ser um emprego que você pode colocar, não necessariamente uma classe. Obviamente, reis, nobres são classes sociais, porém se você tratar como um emprego pode ser algo interessante. Se você pegar filmes como, por exemplo, Atlantis, onde nós temos diversos tipos de empregos diferentes, então se nós pensarmos que emprego pode ser muito mais do que as horas trabalhadas, você pode usar como, por exemplo, habilidades, perícias, backgrounds. RPGs gostam bastante disso para te dar habilidades, atributos e outras informações. Beleza? Então, considerando então essa mentalidade, vamos para o nosso tutorial. O primeiro ponto que eu acho interessante, obviamente, você não precisa seguir essa linha de raciocínio, porém eu deixei dessa forma para ficar um pouco mais fácil da gente ir conversando. Essa é a minha linha de raciocínio, porém você pode seguir da maneira que você quiser. O primeiro ponto que eu acho interessante a gente trabalhar é o tipo de trabalho. Por que é interessante você considerar tipo de trabalho? Mas o que seria então esse tipo? Ele é forçado, é voluntário, ele é uma necessidade ou ele é escravo? Um trabalho forçado não necessariamente é considerado uma escravidão, mas pode ser considerado, por exemplo, uma punição. Um trabalho voluntário pode mostrar talvez algumas camadas de profundidade do seu personagem. Quando falamos de trabalho de necessidade, é aquele trabalho mais tradicional, onde você vai porque você precisa sustentar uma família, pagar o aluguel ou simplesmente se alimentar. E obviamente o trabalho escravo mostra profundidades da sua cidade, da sua cultura, do seu world building. Então quando a gente fala sobre a construção de um trabalho, na verdade estamos colocando profundidades em história, em personagem e world building. Então começar por isso, qual é o tipo de trabalho que você pretende colocar não apenas para os seus personagens, mas de uma maneira geral no mundo, no seu universo, é algo interessante. Tem então trabalhos voluntários que realmente a galera faz por uma questão divina, ou ajuda de custo, ou até mesmo totalmente voluntário geral. Pode ser que exista trabalhos forçados, como as minas, que é algo muito comum de acontecer, ou trabalhos tradicionais, realmente, onde a galera ele é paga para que aconteça de alguma forma. O guarda ele é pago para guardar tal coisa, ou o vendedor, né, obviamente ele vende, mas nós temos trabalhos remunerados desta forma. E obviamente o trabalho escravo é algo interessante você colocar no seu world building, porque você mostra diversos tipos, ou até mesmo a abominação para um trabalho escravo, você mostra outras camadas. Quando a gente fala sobre um iceberg cultural, estamos falando sobre as camadas mais profundas da sua história, do seu universo, que podem ou não ser mostradas com mais ou menos facilidade. Preconceitos são coisas mais difíceis de ser mostradas, então colocar, por exemplo, o trabalho escravo e como a galera reage a isso é algo interessante que você pode colocar como problemáticas e identificações diferentes. Então imagina dessa forma, que tipo de trabalho o seu personagem tem, a sua cidade tem, a sua região tem, o seu world building tem. Considerando então quais são os tipos de trabalho, a gente pode perguntar, então beleza, qual que é a importância desse trabalho? Obviamente a importância do trabalho, não estou dizendo necessariamente algo pessoal que realmente pode ter, como
eu vou trabalhar por esse motivo, pelo A, B, C ou D. Mas você pode ter algo pessoal como algo da pessoa mesmo, não por uma família, sendo que você pode entrar com um tipo de trabalho familiar. E o porquê você trabalha? Eu trabalho por A, seja esse a minha família, seja A o meu sustento, seja A minha honra. Às vezes pode ser algo de geração em geração, mas porque você é ferreiro, eu sou ferreiro porque meu pai era, e o pai dele, e o pai dele, e o pai dele, e assim por diante. Então é meio que um legado, uma honra, nesse quesito a gente pode considerar dessa forma. Você pode colocar também a importância do trabalho para a cidade. Então não vai ser necessariamente o porquê você trabalha, mas sim o porquê esse tipo de trabalho ele existe. Perfeito? Por que você colocou então vendedores na sua cidade? Por que você colocou artífices na sua cidade? Por que você colocou ferreiros na sua cidade? Por que você colocou um transportador quântico na sua cidade? Por que você colocou mineiros, pescadores, diplomatas, banqueiros? Então, nesse momento, depois que você já imaginou quais são os tipos de trabalho que podem existir, agora a pergunta que eu faço é: qual é a importância dela? Para o seu personagem seria o motivo que ele faz isso. E para a cidade seria qual é a necessidade e a importância disso para a cidade. E obviamente você pode estender esse tipo de trabalho para regiões, países, continentes, para o mundo inteiro. Você pode colocar que, por exemplo, algumas pessoas são voluntárias para girar uma gigantesca roda, e essa roda é o que faz o seu planeta girar. Obviamente, o seu worldbuilder é dessa forma, então, quando as pessoas ficam velhas e não têm forças mais suficientes para fazer a roda girar, elas se aposentam e o próximo grupo de jovens vai ficar lá pelo restante da vida deles, girando uma roda gigantesca que faz o planeta girar e assim a vida continua. Então você pode colocar diversos graus de importância, desde algo mais pontual, familiar da pessoa, e vai aumentando de cidade, região e assim por diante. E o interessante de você imaginar qual que é a importância desse trabalho na sua história, você pode colocar como, por exemplo, pontos de conflito, você pode colocar como viradas de plot, você pode falar como arcos de personagem, como sagas, como jornadas do herói, colocar em 3 atos. Então, colocar dessa forma, pense. E a existência desse trabalho, qual é o tipo de complicação que pode acontecer para o seu mundo, para o seu personagem, para a sua região, ou para a história que você quer levar? Eu quero contar a história de vida de um pescador que foi até o alto mar, encontrou uma criatura e trouxe ela de volta. Beleza, essa é a sua história. Então a importância desse trabalho é a motivação, talvez, que faça com que ela exista. Então não pense o trabalho como algo realmente que você bate o cartão ou que você vai lá e no final do mês você recebe o seu trabalho. Pode ser que na categoria de trabalhos do seu mundo fantástico você não trabalhe por mês, você trabalhe por semana, por dia, por hora. No final do dia, você e o seu empregador vai lá e dá X dinheiros para você, ou ele dá no final da semana, ou ele dá em algum dia específico, não necessariamente no final do mês. Nem sei se existe mês diretamente no seu universo fantástico. Então, às vezes, pode existir trabalhos que possam gerar conflitos, histórias, importâncias de diversos níveis diferentes. Desde o nível mais alto, que você considera algo que vai impactar o universo inteiro da sua história, ou simplesmente aquele trabalho que é uma motivação do seu personagem ao fazer A, B, C ou D. Agora que você já sabe quais são os tipos de trabalho que existem e quais são as importâncias deles, seja de algo pessoal ao nível maior, quais são as habilidades necessárias para que esse trabalho seja executado? É um trabalho totalmente manual, onde você precisa de habilidades físicas, de agilidade, às vezes destreza, às vezes até uma constituição, um vigor maior. O meu trabalho simplesmente é o trabalho de Atlas. Eu seguro uma pedra gigantesca e esse é o meu trabalho. De tempos em tempos eu troco de posição para não ter cãibra nos meus músculos, porém esse é o meu trabalho. O meu trabalho pode ser simplesmente puxar uma carroça, o meu trabalho pode ser puramente intelectual. Seja ele em pesquisa, pode ser algo carismático, como por exemplo um vendedor que está vendendo alguma coisa, pode ser um diplomata que utiliza da inteligência juntamente com um tipo de carisma, com um convencimento.
pode ser uma pessoa que passa o seu conhecimento de vida, um filósofo, um sociólogo, pode ser realmente um cientista de uma maneira mais tradicional, que a função dele é pesquisar sobre algo, um pesquisador de A, B ou C. Você pode ser um mercenário, você pode ser um guerreiro, você pode colocar isso e com essas coisas você tem que demonstrar quais são as habilidades que você precisa ter para isso. Ok? Então, para você ter um nível A de mercenário, você precisa ter pelo menos isso. Caso você queira ser um mercenário premium, você já precisa utilizar de magia. Se você está fazendo um sci-fizão, talvez o seu mercenário ele precisa saber o minimamente de uma mecânica, principalmente de uma mecânica espacial, para poder se locomover a partir de sei lá, uns piratas do universo e assim por diante. Então, estipular mais ou menos quais são as habilidades que são necessárias para aquele tipo de trabalho é algo interessante, mas por que isso é um diferencial? Quando você estipula quais são as habilidades relacionadas àquele trabalho, se você colocou para o seu personagem, significa que o personagem ele pode ter aquela habilidade ou não ter. O fato de ter e não ter não apenas constrói um personagem mais complexo, como você vai estipular os limites do seu personagem. Se por acaso você colocou que o seu personagem ele é um ex-mercenário, você pode considerar que ele possui habilidades de luta, então isso não se torna um Deus Ex Machina futuramente, caso ele precise enfrentar alguma coisa. Se por acaso o seu personagem foi um mineiro, talvez ele conheça talvez a geografia do local, ou tenha uma capacidade respiratória cabulosa pelo fato que ele ficava muito tempo, talvez, prendendo ar para ir em algumas regiões e aos poucos foi conseguindo fazer aumentando a sua capacidade respiratória, ou talvez até um mergulhador. Você colocou uma habilidade necessária para ser um pescador, obviamente nadar, então o seu personagem tem isso. O fato dele não saber nadar, ele era a chacota dos outros pescadores, porque apenas ele pescava em águas rasas, e o fato de não ter essa habilidade cria algum conflito mais futuramente. Então toda vez que a gente for pensar em alguma coisa, seja ela mais de amplitude geral ou de uma amplitude pequena, sempre é interessante você criar motivos para a existência. Obviamente todos os tutoriais que eu fiz, que eu faço e que farei, têm necessidades. Obviamente você não precisa construir tudo, todos os tutoriais precisam existir dentro do meu cenário? Não, obviamente não. Você não vai construir uma Terra 2.0 com todas as coisas diferentes, ou até mesmo uma Pandora 2.0 ou qualquer outro planeta inteiro. Obviamente você pode fazer isso, porém não necessariamente o seu leitor vai ter a capacidade de usufruir de tudo. Se você não criar importâncias e necessidades para plot, para o desenvolvimento de personagem, o seu world building perde força. E se nós estamos num canal em que a gente fala sobre o world building, perder força no world building é a coisa que seria a maior blasfêmia que a gente poderia fazer nesse momento. Por isso que construa sempre pensando nas necessidades, nos pontos onde eu posso abordar isso. Considerando esse fator, a gente pensa, por exemplo, em background. Às vezes a gente pode considerar que os empregos que a gente colocou servem simplesmente para você construir camadas de personagem. Ou seja, você não vai apresentar o trabalho, você não vai construir uma plot. O importante da existência daquele trabalho é para você criar backgrounds do seu personagem, backgrounds físicos, psicológicos, emocionais. O fato dele ser um guerreiro, ou ter sido um guerreiro, mostra que ele tem um porte físico maior, talvez um psicológico fraco, talvez um emocional traumático, pelo fato de ter vivido guerras que a galera nunca pensaria. Ou, por exemplo, a pessoa ficou insana pelo fato de ter sido um matador de demônios durante muito tempo. Então o que eu acho interessante quando você coloca como empregos no quesito background, seria você pensar, perfeito, eu quero uma explicação para um personagem, para a existência da minha plot. Ok, não quero construir algo que vai ser realmente apresentado. Então construa como um background. Coloque mais ou menos como funcionava aquele tipo de trabalho, se aquele trabalho, que tipo ele era, quais eram as habilidades necessárias, qual era a importância para aquilo. Apenas topifique. Coloque naquelas linhazinhas isso, 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 isso.
para que você consiga ter um panorama geral e assim você pode construir melhor o seu personagem. Ok, então quer dizer que eu acabei com um tutorial e com isso a gente não tem mais informações para colocar? Não, nós temos mais sim 3 quesitos que a gente pode utilizar. Primeiro, considerando então que você já construiu o seu trabalho, colocou a importância, ou a importância é quase pouca para o world building, mas sim importante para o meu personagem, por isso eu utilizei como um background. Agora a gente vai colocar o background do seu trabalho para o quê? A sua sociedade. Quais são os tipos de trabalhadores que existem nesses tipos de cidades? Adultos, velhos, crianças, homens, mulheres? Não existe uma separação? Existe uma separação obrigatória? Isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, isso é trabalho de velho, isso é trabalho de criança? Ou criança não pode trabalhar, mulher não pode trabalhar, homem não pode trabalhar, velhos não podem trabalhar, todo mundo trabalha. Os trabalhos são feitos de qual maneira, como é feita. Então os tipos de trabalhadores, obviamente, elas entram com um background de cidade. Claro que, obviamente, você pode colocar juntamente na descrição do seu trabalho, esse trabalho é feito com homens negros. Esse trabalho é feito com mulheres orientais. Esse aqui é feito com crianças caucasianas. Esse aqui é feito com anciões indígenas. Você pode especificar anteriormente. E mais por que eu coloquei ele agora? Pelo fato de existir um tipo de trabalho específico talvez para alguém ou para algum tipo de pessoa, você pode criar profundidades na cidade. Por exemplo, se mulheres não podem trabalhar, quais são as consequências disso? Se homens não podem trabalhar, quais são as consequências disso? Se crianças precisam trabalhar, qual é a consequência disso? Se o trabalho é escravo infantil, trabalho escravo feminino, trabalho escravo masculino, trabalho escravo, vamos chamá-lo de ancião, né? Ou um trabalho mais para os velhos? E aí? Como que é o tipo disso? E quais são as consequências para a sua cidade? Claro que definir a importância, definir o tipo, as características, as habilidades necessárias, tudo isso vai impactar com a sociedade? Vai. Mas pelo fato de o tipo de trabalhadores impactar diretamente, porque estamos falando de trabalhadores, isso é num plural, isso não num coletivo. E se estamos falando de um coletivo, estamos falando do quê? De uma sociedade. E se estamos falando de uma sociedade, estamos falando do quê? De algo que impacta de uma maneira muito maior do que pontualmente uma coisa só. Claro que se pegar o exemplo anterior de pessoas que giram a roda gigante, que isso gira o planeta, é um impacto mundial, obviamente. Só que estamos falando agora de algo que ultrapassa fronteiras. No caso das suas fronteiras mais internas, definir os trabalhadores, como esse trabalho pode impactar, aí sim é algo interessante colocar como uma profundidade e as consequências diretas e indiretas desse trabalho. E por último, a gente coloca como uma topificação do nosso tutorialzinho, seria as características do trabalho. Obviamente, isso pode adentrar em qualquer ordem, como eu falei para vocês no começo do episódio, você pode utilizar essa ordem da maneira como você quiser. Só que as características do trabalho, eu coloquei ela como último, por quê? As características é o que a pessoa vai fazer e como vai fazer. Normalmente, para o World Builder, essa parte é a parte mais gostosa, então sempre deixo o mais gostoso pro final. Mas por que isso é tão gostoso? Porque é aí que você vai criar da maneira que você quiser. Eu quero fazer dentro de um sci-fi ultra tecnológico e eu vou colocar que o trabalho fica assim, assim, assado. É algo muito mais para dar um gostinho muito mais. Obviamente que dependendo das características que você for colocar nesse tipo de trabalho para ocorrer o trabalho, talvez você precise definir quais são os trabalhadores, qual é a importância para a sociedade, como é encontrado e como é feito. Então, obviamente, essa última característica, ela é a que impacta mais. E como ela é o que impacta mais e ainda tem o fator de que você pode construir em cima utilizando toda a sua vontade wordbuildística para fazer as suas construções, então é aí que a gente entra naquele ponto. Agora, qual que é o grande alerta que eu deixo aqui para vocês no final? As influências diretas e indiretas da sua escolha. Quando a gente constrói alguma coisa que impacta num personagem, as influências diretas estão no seu personagem. As consequências diretas estão nos personagens que interagem diretamente com o seu personagem. Ok? E quais são as influências ou consequências indiretas disso?
é a reflexão na cidade, na cultura, na região, na política e na economia. Quando a gente fala sobre o world building, normalmente a gente fala sobre o PEX, política, economia, cultura e sociedade. Então, esse tipo de trabalho vai influenciar a sua política? Sim, porque se você tem trabalho escravo, a sua política tem que fazer com que essa coisa aconteça. Se você tem trabalho escravo, então a sua economia gira em torno talvez disso. Se você tem trabalho escravo, como que funciona a sua cultura? Existe algum período que esses escravos possuem algum tipo de respiro? Dentro da sua sociedade, quais são as consequências talvez de um escravo fujão ou de um escravo que conseguiu a sua liberdade? Então, impactar diretamente, estamos falando muito mais dos seus personagens, porque eles vão interagir com essas conclusões, interagir com essas problemáticas, interagir com esses conflitos. Agora, não necessariamente a sua sociedade vai meio que interagir diretamente na sua história. Se for perfeito, já transforma de coisa indireta para uma coisa direta. Porém, as reações dos personagens em volta, as descrições utilizadas, os pontos, os infodumps que a galera gosta de usar, talvez possa ser usado aqui, mas não use, eu prefiro que seja uma descrição um pouco mais show do hotel. Às vezes é preciso usar o tel, dependendo da necessidade, porém, utilizar de maneiras mais gerais, descritivas, contemplativas, tudo isso é em forma indireta. Você pode colocar como, por exemplo, querer construir o seu personagem utilizando uma consequência indireta. Pelo fato de ter um tipo de trabalho infantil, o seu personagem pode dizer ou fazer coisas e reagir perante a cena a partir disso. Ah, mas isso não é uma reação direta? O que o seu personagem fez, sim. Mas o que você fez com que o seu personagem agisse de uma forma direta é essa consequência indireta do fato de existir tal coisa. Então, cuidado com as suas construções. Obviamente, a etapa última, que é a características do trabalho, que vai deixar essa margem para você criar da maneira que você quiser. Obviamente, cuidado com os limites, cuidado com, né, às vezes menos é mais. Então, depois que você criou isso, tente imaginar as influências, consequências diretas e indiretas desse tipo de trabalho na sociedade, na cultura, na política, na economia e, obviamente, no seu personagem, que vai impactar diretamente na sua história. Então, pessoal, para começar aqui, eu vou trazer, então, novamente 2 exemplos. Eu acho que 2 é um número bem legal. E a gente vai construindo, então, o nosso emprego. Vou separar, então, no emprego mais fantástico e no emprego um pouco mais sci-fi. Vamos separar dessa forma. No nosso exemplo número 1, no nosso emprego fantástico, eu trazendo essa origem, pegando mais essa ideia tutorial, qual que é o tipo de trabalho que eu vou construir aqui? Eu vou construir um trabalho forçado. Esse trabalho forçado, ele tem como uma consequência pelo fato de ser uma punição. Que tipo de punição é esse tipo de trabalho forçado? É uma punição a partir de adultério, traição. Então, se por acaso o homem ou a mulher trai uma pessoa, seja a confiança dela ou qualquer outra coisa, e foi realmente batido o martelo que houve uma traição, houve uma quebra de honra da pessoa, ela é feita a partir de trabalho forçado a sua punição. Obviamente, dependendo do tipo de coisa que foi causada, consequência ou a ação da pessoa, pode ser que ela sofra mais tempo ou menos tempo. Porém, é um seu trabalho forçado o fato de ter traído alguém, a honra, a família ou qualquer outra pessoa. Pelo fato de existir essa punição, existe algo dentro dessa sociedade que diz que, caso a pessoa ela não cumpra. E o que acontece? Quando a gente fala sobre a importância desse trabalho, o que acontece? Então o que acontece? Quando a gente fala sobre a importância desse trabalho, como é algo punitivo, se por acaso a pessoa não cumprir o trabalho da maneira, no tempo estabelecido, por fuga ou por qualquer outro motivo, algum parente próximo precisa terminar o seu trabalho. Às vezes, se foi o esposo, é a esposa. No caso de pais, mães, pode ser os filhos. Então, olha que coisa interessante. A mulher traiu o cara. Ela foi condenada. Só que ela conseguiu fugir.
quem vai ser o próximo? Pode ser um filho dela, pode ser o próprio marido, e olha que coisa irônica, o marido foi traído e ainda tem que pagar a pena da esposa. Olha a conclusão que isso pode causar. É algo interessante. Então, às vezes, a pessoa pensando que, nossa, talvez se eu não fizer isso, meus filhos possam sofrer, então existe uma honra e até mesmo um amor materno aí dentro, pensando que qual a importância então desse trabalho forçado para a pessoa? Vou fazer porque senão talvez os meus filhos cumpram a pena por mim e por isso não pode deixar isso acontecer. E quais são as habilidades necessárias para esse trabalho forçado? Na verdade, nenhuma. O nosso trabalho forçado, ele é mais um trabalho braçal, mas na verdade é um trabalho meio assim, que não tem uma certa importância de uma maneira geral na sociedade. Obviamente, vocês querem muito saber que tipo de trabalho é esse? É simples. Esse trabalho serve para você amacetar cocô. Para quê? Para fazer adubo. Por quê? Porque o adubo feito de um boi específico que tem na região, as fezes é muito dura. Então, da mesma forma que a galera pisava nas uvas para fazer vinho, a pessoa tem que pisar no cocô para maciar o cocô e assim o processo fica mais fácil. Então, quais são as habilidades? Nenhuma. Nenhum tipo de habilidade. Mas, Rafa, esse tipo de trabalho é um trabalho que ele é assim, qualquer pessoa pode fazer? Por exemplo, eu poderia me voluntariar para pisar no cocô? Sim. Existe a necessidade, às vezes tem pessoas que são pagas para isso? Sim. Existe trabalho escravos que possam fazer isso? Sim. Mas como é um trabalho um tanto grotesco, a galera da região, mais especificamente os seus governantes, colocaram que toda vez que alguém ferir a honra de alguém, de alguma forma, seja por um tipo de traição que seja, vai acontecer de ser mandado ou culpado para essas fazendas de esterco. Então não existe necessariamente uma habilidade necessária, você precisa simplesmente ter pé. E se você não tiver pé, e aí, o que você faz? Você pode pisar com um só, mas se você não tiver nenhum dos dois, você maceta com a mão mesmo. Então, necessariamente, o que acontece? Depois que a nossa querida mulher, ela fez a merda que ela fez e com isso ela foi punida, após 4 meses, que no caso a gente colocou apenas 4 meses, porque o que ela fez? Na verdade, ela só fez um leve desacato. Então não foi algo grande, mas como foi a público, aconteceu. Ela foi punida, então 4 meses trabalhando. E com isso ela ficou levemente traumatizada, sendo que toda vez que ela sente levemente o cheiro, ela já sente dores nos pés, vontade de vomitar e dores de cabeças monstruosos. Então, esse é um background, as consequências desse trabalho que ela teve. E você pode encontrar qualquer tipo de pessoa. Primeiro, como é uma coisa, uma punição, qualquer pessoa que for punida pelo ato de ser feito a traição é levado para lá e com isso acontece. Mas, de uma maneira geral, esse trabalho é feito por homens e crianças. No caso, crianças masculinas, obviamente os meninos. Por quê? Porque pelo fato de ficar quase que muitas horas com cheiro de bosta, normalmente essa galera tem um pouco mais de resistência, pelo menos nesse mundo, pelo menos nessa região. Então, normalmente as pessoas que são levadas até lá ou por necessidade ou por voluntariado são os homens e os meninos. Por quê? Não sei. Tem que perguntar para eles. Então, caso queiram saber mais, precisam escrever a história e com isso saberemos. E, obviamente, quais são as características do trabalho? É algo muito simples. Nós temos um grande galpãozão que os animais vão passando, vão fazendo um cocô, que vão escorrendo para um espaço aberto, onde as pessoas vão até lá e ficam amacetando com o pé, pisando. Blá, blá, blá. Quando pisa, gera um líquido que é escorrido para fora e essa massa mais molenga ela é empurrada para os cantos onde existe um processamento e com isso a produção. O líquido é usado para outras coisas, porém, de uma maneira geral, é feito dessa forma. Obviamente, pode acontecer de causar doenças, caso o animal tenha algum tipo de doença, sim, é muito comum. É muito comum muitas vezes as pessoas ficarem com gangrena, com
vermes, com fungos, frieiras diversas e diversas infecções. Apenas um pequeno corte até a altura da canela pode ser o suficiente para criar uma grande infecção pelo fato de característica desse trabalho? Sim, é muito comum. Então, cuidado, porque se você for pego traindo, seja a confiança, a honra de alguém nessa região, ou ache um laranja para achar como culpado, meio que o seu bode expiatório, fuja da cidade, ou lembre de ter botas de cano muito altas. Então agora, no nosso exemplo 2, nós vamos falar sobre um trabalho voluntário num mundo de sci-fi, onde acontece a mineração de uma rocha específica em uma das luas que eles trabalham. Então, como eu falei para vocês, é um trabalho voluntário. Mas por que caramba é um trabalho voluntário? Por quê? Primeiramente, a cada X tempos é feito leilões, sorteios entre o voluntariado, que você recebe não apenas uma pequena parte daquele minério que foi triturado e não conseguiu passar pelo filtro, que você pode revender por alguns tantos de dinheiro, mas o que acontece? Muitas vezes, esse trabalho, ele cria cartas de recomendação para outros trabalhos, que são de umas patentes um pouco maiores. Por quê? Você precisa viajar até a Lua, você precisa ficar um tempo lá. Então a galera muitas vezes se voluntaria para passar alguns dias, algumas semanas nessa mineração para conseguir cartas de recomendação para outros empregos. E qual que é a importância disso? Obviamente, de uma maneira pessoal, muitas vezes se você já não tem um trabalho garantido, você tenta angariar esses fundos, além de conseguir, caso você tenha sorte, um pequeno minério, ou também conseguir essas cartas de recomendação ao nível familiar. Muitas vezes as pessoas buscam isso como forma de, às vezes, talvez, punir a criança que fez alguma coisa errada, do tipo, ó, se você não fizer isso, eu vou te mandar pra lua na mineração, hein? E caso você dê sorte, você pode ter até um bom emprego. Às vezes é uma punição por ser vagabunda, por não fazer nada. Pode ser uma condição de família que as pessoas são meio que, talvez, altruístas, caridosas, e com isso a gente vai até a lua para fazer esse tipo de trabalho. Obviamente, para a cidade é muito importante, porque a mineração é algo caro, então ter pessoas lá é algo importante. E para a região, claro, porque serve para produção de energia para a cidade, para a região. Então, obviamente, é isso. Quais são habilidades necessárias? Existem diversos níveis que você pode trabalhar, desde o nível mais alto, ao nível mais baixo, os laterais de baixo, diversos tipos de níveis. Então, dependendo do tipo de mineração, você pode encontrar algumas coisas ou outras. Se você tem um vigor mais forte, às vezes você é utilizado para questões mais profundas, onde você vai bater e vai tirar pedaços. Caso você não tenha um vigor muito forte, mas você tem uma capacidade, vamos dizer assim, cardiorrespiratória maravilhosa, você pode fazer as explorações. Caso você tenha algumas habilidades manuais, então você pode trabalhar tanto na questão do comando, quanto na questão das cordas, ou a manufaturação desses processos. Caso você tenha um intelectual específico para esse tipo de você pode fazer talvez as pesquisas, o aprimoramento, o refinamento, a filtração ou qualquer outro. Então depende muito de qual é a área que a gente está fazendo. Agora, uma coisa interessante é que se você imaginar uma rebelião que acontece dentro dessa mineração a partir de um voluntariado que talvez tenha exagerado um tanto nas suas ações e com isso afetou outras pessoas, ou, por exemplo, sorteios clandestinos ou sorteios injustos. Então você pode criar diversas plots e consequências nisso. E qual que é o background? Depende muito da região. Se você deu tudo certo, não tem nenhum problema, você volta com uma carta de recomendação que você pode ir para algum outro tipo de trabalho. Por quê? Porque você se voluntariou para ficar lá um certo tempo. Mas caso você tenha feito alguma coisa errada, não gostaram muito do seu trabalho, e você por isso diminui o tempo que você se programou a ficar lá, você pode até ganhar uma carta de recomendação, porém vai ter uma grande observação, dizendo que você poderia ter ficado mais, porém por algum motivo, que eles especificaram dentro da carta, acontece esse quesito, vamos dizer assim, de convidamos que você saia. Obviamente, você perde um tanto na hora das experiências, porém, pode ser algo interessante na hora da construção do seu personagem. Então, olha que interessante. E a partir disso, a pessoa cria um background? Pode criar. Não sei necessariamente. No caso dessa história, o nosso personagem, que quando passa por isso, ele vê tantas coisas acontecendo, principalmente com pessoas
que estão lá por pura necessidade, porque não conseguem outra coisa. Ele com isso vai criando um sentimento mais de transformação dentro dele, criando, por exemplo, uma jornada que ele pode fazer e construir a partir da história. E quais são os tipos de trabalhadores que a gente pode encontrar lá? Obviamente, de todos os tipos, desde pequenos até maiores. Obviamente, crianças não fazem trabalhos tão arriscados, às vezes são trabalhos um pouco mais de guia, talvez um passeio, ou trabalhos mais comuns de tirar, lavar louça, coisas mais no quesito de serviços gerais, pelo fato de serem crianças, não vão jogar uma criança dentro do rio para ver, acha um negócio para mim. Ou será que não? Mas você pode encontrar diversos tipos de trabalhadores, isso depende muito. E obviamente as características do trabalho dependem muito da função que você se designou a fazer. Então pode ter ficado um pouco amplo e genérico, talvez, nesse exemplo 2, mas eu quis trazer algo dessa forma para mostrar que você pode simplesmente ir pegando de ponto a ponto, característica a característica, e criar toda uma história a partir de uma premissa. Existe o emprego na Lua para a mineração. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso tutorial com um iceberg cultural de emprego. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso existe algum tipo de emprego no seu mundo fantástico, deixa aqui na descrição. Explica mais ou menos como ele funciona e se ele é que tipo, se é escravo, se não é, se é forçado, se é remunerado, se é algo voluntário, se é algo divino. Quais são as características, as consequências? Compartilha aí com a galera porque vai ser muito legal. E se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque sempre nós vamos ter tutoriais, análises, revisões e outras coisas interessantes. Usem a boa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!